Bom, seguindo a nossa linha de raciocínio acerca dos instrumentos, dos conceitos, dos detalhes atinentes ao juizado especial criminal, nós precisamos nos ater a um assunto específico, um assunto de suma importância, que é a questão da competência do juizado especial criminal. Quando uma ação ela é de competência do GCRIM, né? Essa é uma dúvida, por exemplo, que acompanha muitos daqueles que saíram da faculdade há pouco tempo e passaram a atuar no Juizado Especial Criminal. É uma dúvida de quem atua e advoga já há algum tempo, mas não no Juizado Especial Criminal, não tem muito tato, não tem muito contato com essa questão do GCRIM. Então, são alguns questionamentos que sempre vêm àqueles que trabalham no âmbito do GCRIM, né? Essas inseguranças, esses receios devem ser aqui sanados, devem ser aqui extinguidos, né? Porque a questão da competência é uma questão central, é uma questão que toma para si o posto de, digamos assim, eu falo com absoluta tranquilidade, sem medo de exagerar, é o assunto que toma a maior importância no âmbito do GCRIM, seja pelas suas especificidades, seja pelas suas particularidades, mas fato é que a competência do Juizado Especial Criminal deve ser algo que esteja na ponta da língua, né, da atuação daquele que esteja à frente de um procedimento do Juizado Especial Criminal. Bom, muito se fala sobre a noção de infração penal de menor potencial ofensivo, né? Mas a competência do Juizado Especial Criminal não é baseada unicamente nessa natureza do delito, né? Se enganam aqueles que pensam dessa forma, e eu vou explicar por quê. Há também critérios de deslocamento de competência para o juízo comum, ou seja, situações nas quais teriam tudo para ser processadas e julgadas no GCRIM, mas por uma particularidade, por uma especificidade, há um critério que a desloca, né, para a competência do juízo comum, né? Então, é preciso que a gente tenha a noção de que, para que uma ação, para que um crime, para que uma conduta seja trabalhada no âmbito do GCRIM, é preciso, é claro, ter em mente a questão da natureza da infração penal, mas também não só ela, né? Também a inexistência de circunstâncias que desloquem ou estejam aptas a deslocar a competência para o juízo comum. Existem hipóteses nas quais, apesar de estarmos diante de infração de menor potencial ofensivo, o processamento e o julgamento ele é deslocado para a justiça comum, né? São especificidades em que devem estar presentes, se há ou não, uma das três possíveis causas que deslocam essa competência para o juízo comum. Mas quais seriam essas causas, né? Quais seriam essas causas específicas que afastariam o processamento e julgamento no âmbito do GCRIM? É preciso primeiro desmistificar algumas inverdades, né, algumas premissas sobre as quais as pessoas fundam o pensamento delas sobre o GCRIM. Não é de todo verdade dizer que, por exemplo, toda infração de menor potencial ofensivo será obrigatoriamente julgada no GCRIM, porque existem critérios que afastam, né, essa competência e desloca-se para o juízo comum. A primeira delas é a questão da conexão e continência. Esse é um conceito que você, que está me assistindo agora, já deve ter uma ciência prévia, né? Já deve pelo menos imaginar o que se trata a conexão e continência. Mas, em resumo, são causas modificativas da competência, ou seja, tanto a conexão quanto a continência, né, sujeitam determinadas infrações penais à força atrativa de um único juízo, ou seja, promove-se a reunião dos processos, né, para o julgamento em conjunto, né? Então, são situações nas quais há um deslocamento da competência, porque o julgamento ele é feito de forma conjunta, né? Então, há situações nas quais,
em que, por conexão probatória ou por continência, né, impõe-se que um fato típico mais gravoso, que não seja de pena máxima até 2 anos, né, igual ou até 2 anos, esteja conectado, esteja ligado a uma outra figura delitiva, né, que não tenha esses mesmos requisitos, né, diante dessa conexão, é preciso que a infração de menor potencial ofensivo seja deslocada para ser processada e julgada em conjunto com a outra figura delitiva no juízo comum, né? É um entendimento similar ao que é tratado, sobretudo, no âmbito do tribunal do júri, né? Só que, por mais que esses delitos sejam levados ao juízo comum, né, não se afasta a aplicação das medidas despenalizadoras tratadas na aula passada, né, como, por exemplo, a transação penal, a composição civil dos danos, né, em relação, óbvio, ao crime de menor potencial ofensivo, né. Então, quanto à competência, a gente precisa estabelecer uma premissa básica, né? O artigo 60 da Lei 9.099 de 95, ele diz que o juizado especial criminal é provido, né, gerido, né, regido por juízes tolgados ou leigos, né, tem competência para conciliação, julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, desde que, frise-se, desde que respeitadas as regras de conexão e continência. E o parágrafo único ele é expresso ao afirmar que, na reunião de processos, né, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrente das regras dessa aplicação de conexão e continência, irão ser observados os institutos da transação penal e da composição civil dos danos. Ou seja, esses institutos despenalizadores não são de forma alguma excluídos, né, de sua aplicação no âmbito da infração de menor potencial ofensivo, ainda que ela seja processada e julgada na justiça comum, né? É preciso que você tenha essa noção. Ora, eu estou atuando num caso em que há um crime de menor potencial ofensivo vinculado a um outro que não tem essa especificidade de ser até 2 anos de pena máxima. Pela conexão, pela continência, eles vão ser julgados no âmbito da justiça comum. Isso significa dizer que eu não vou poder usufruir dos benefícios que seriam direcionados, né, ao meu cliente, se fosse ela julgada no GCRIM, de forma alguma, né? Os benefícios são mantidos, né? Então, são autorizados os institutos da transação penal e também da composição civil dos danos, conforme orientação da Lei 9.099 de 95. Uma outra questão de suma importância que afasta a competência do GCRIM é a questão da impossibilidade de citação pessoal. Em regra, o juizado especial criminal diz que a citação deve ser sempre pessoal, né? Então, em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual, da simplicidade, princípios esses já tratados na nossa aula anterior, né? Não cabe citação por edital do indivíduo não encontrado, né? O juiz, né, esse juiz que atua no GCRIM, ele deve, né, encaminhar as peças existentes para o juízo comum. Então, ora, se não cabe citação por edital, de igual forma também não cabe a citação por carta rogatória, aquela que é expedida para outro país, se o acusado residir nesse outro país. Enfim. Porém, há algumas especificidades que a gente tem que ter em mente, né? O Fórum Nacional de Juizados Especiais, o FONAGE, né? Então é importante que você, quando for atuar no processo, saiba o que é o FONAGE, né? Diz que a citação por hora certa é cabível por mais que seja ela a modalidade de citação presumida, né? Porque é uma citação um pouco mais rápida, né? Então, veja-se que essa modalidade de citação ela é aceita muito pelo fato da questão da celeridade, da economia processual, da simplicidade, né? Mas o que a gente tem que ter em mente aqui é que o segundo requisito que faz afastar a questão da competência
é que, se não podemos citar por edital no GCRIM, né, se o indivíduo está em local incerto, local que não se sabe onde ele está, os autos devem obrigatoriamente ser encaminhados ao juízo comum. E lá, no juízo comum, pode ser feita a citação por edital, né, coisa que não poderia ser feita no juizado especial criminal. Bom, uma dúvida que você deve estar se perguntando. Feita essa remessa dos autos por uma dificuldade na citação na vara criminal, suprida essa lacuna, ou seja, efetivada a citação, os autos retornam para o juizado especial criminal? Sim ou não? Não, não retornam. Uma vez remetidos os autos, né, para o juízo comum, e esse indivíduo, que antes estava sendo difícil de encontrá-lo, é efetivamente encontrado, os autos não voltam para o GCRIM, ficando lá no juízo comum, porque, digamos assim, o processo não anda para trás, né? O processo anda para frente, né? Mas sem, obviamente, prejuízo da aplicação de eventuais institutos, medidas despenalizadoras no âmbito do GCRIM. Mas há um terceiro critério também que pode afastar a competência do GCRIM, que é a questão da complexidade da causa, né? Mas no que pode ser considerada essa complexidade da causa? Significa que é um processo muito difícil de ser julgado? Significa que é um processo muito trabalhoso? Não, não. Existem critérios viabilizados e tratados por doutrina, inclusive, que estabelece que a complexidade da causa ela pode ser identificada, primeiro, pela pluralidade de acusados, né? E também pela necessidade, pela imprescindibilidade de perícias mais complexas. É o que diz o artigo 77 da Lei 9.099 de 95. Né? Então, se houver uma complexidade cabal, comprovada, né, ou as circunstâncias do caso não permitam a formulação de uma peça acusatória, pode requerer-se, né, o Ministério Público ao juiz, o encaminhamento das peças existentes, né, para o juízo comum. Falamos dessa questão de que, para que a competência seja do GCRIM, a infração tem que ser de menor potencial ofensivo e desde que não haja essas circunstâncias que afastariam a competência do GCRIM. Mas qual seria a competência do juizado especial criminal? Essa competência ela é absoluta? Ela é competência relativa? Existem correntes de todos os tipos, né? Trata-se, sobretudo sob o viés da Constituição Federal, que a competência do GCRIM é uma competência absoluta, ou seja, uma competência imodificável, né? Uma competência que não pode, de forma alguma, sofrer modificações. É o entendimento de que, por exemplo, uma infração penal de menor potencial ofensivo não poderia, de forma alguma, ser julgada por outro juízo que não o GCRIM, né? Essa questão é muito evidente em parte da doutrina, né? Mas há outras compreensões também, há outros entendimentos, né? Mas, por exemplo, a competência, né, do GCRIM, ela faz com que sejam observadas as questões dos institutos despenalizadores, né, que já tratamos aqui, a possibilidade de aplicação desses institutos despenalizadores. São institutos que devem ser, sim, tratados no âmbito da atuação profissional, da prática do advogado e da advogada que atue no GCRIM. Mas também é preciso que nós tenhamos também, no primeiro leque, a questão do que seria a infração de menor potencial ofensivo. É um conceito que mudou e se transformou ao longo do tempo, né? A redação desse conceito, né, de infração penal de menor potencial ofensivo, ele mudou ao longo do tempo. São conceitos em que havia uma determinada visão e, com o passar do tempo, essa visão foi um pouco aprofundada, foi um pouco ramificada, né, de modo que é preciso que nós tratemos aqui sobre essas especificidades. Entretanto, a redação que será aqui trabalhada é a redação em vigor hoje, né, na Lei 9.099 de 95, que é trazida, que é elencada no artigo 61. Né? Então, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, né, todas aquelas contravenções penais ou crimes, né,
Aqui a lei combina em pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Essa é a redação disposta no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Então, em suma, infração penal penal potencial ofensivo são contravenções e crimes com pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa, né, submetidos ou não a um procedimento especial, ressalvadas algumas hipóteses que vamos tratar aqui, né, como, por exemplo, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei 11.340 de 2006, né, ela é clara ao dizer que nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, independentemente de ser a pena menor de 2 anos, né, não se aplica a Lei 9.099, ou seja, não se aplica o procedimento do GCRIM. Né? Essa questão ela não é válida apenas para os crimes, mas também para as contravenções penais. Né? Então, não cabe, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a questão atinente ao GCRIM. Então, há também uma particularidade que a gente precisa tratar aqui, que é a questão da infração de ofensividade insignificante, né? A infração de médio potencial ofensivo, infração de máximo potencial ofensivo, né? Então, há essas particularidades, como, por exemplo, de como seria a aplicabilidade do princípio da significância, né? A questão da mínima ofensividade do agente, né? De não trazer nenhuma periculosidade social da ação, reduzir o grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, são algumas particularidades que fazem com que tenham importância aqui nesse contexto. Tem também a questão do Estatuto do Idoso, e aqui é preciso que tenham muita atenção quanto a isso. O Estatuto do Idoso, ele diz que aos crimes previstos, né, na lei do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos, né, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 de 95. Ou seja, os crimes previstos no Estatuto do Idoso, desde que não sejam eles maiores do que 4 anos de pena privativa de liberdade, aplica-se o GCRIM. Né? Aplica-se, portanto, um novo conceito de infração de menor potencial ofensivo trazido pelo Estatuto do Idoso. Né? Então, essa mudança visa tutelar o idoso, visa inserir o idoso no âmbito da Lei 9.099 de 95. Né? Então, diferentemente da Lei Maria da Penha, né, que rege a questão da violência familiar e doméstica contra a mulher, que não aplica o GCRIM, o Estatuto do Idoso é diferente. Né? Ele entende ser perfeitamente possível que um crime previsto no Estatuto do Idoso seja processado e julgado no GCRIM, né? Com direito também à aplicação dos institutos despenalizadores, desde, é claro, que a pena não ultrapasse os 2 anos. Né? Mas essas questões são questões que você precisa se ater na sua atuação profissional no GCRIM. Tem também a particularidade dos acusados com foro por prerrogativa de função, ou seja, crimes praticados relacionados ao cargo ou em função dele, né? Quando guarda-se uma relação entre o crime e o exercício funcional, né? Ou seja, parlamentares, né? Pessoas que gozam, né? desse foro por prerrogativa de função. Né? Se o crime não tiver relação com as funções, o julgamento sim será no GCRIM, não há óbice que vise criar embaraços para que o GCRIM atraia para si a competência dessas figuras abarcadas pelo foro por prerrogativa de função. Né? Então, mas, por exemplo, se for um crime relacionado à função, ele vai ser julgado no respectivo tribunal, né? Mas mesmo no julgamento desse tribunal, que não é o GCRIM, né? Isso não impede a aplicação dos institutos despenalizadores. Ou seja, veja que mesmo o julgamento sendo afastado para outra competência, né, que não do GCRIM, veja que em todos os casos, né, a aplicação das medidas despenalizadoras tratadas se mantém. Isso é um fato, isso é uma particularidade que faz todo sentido quando você analisa de uma forma ampla, né,
qual seria o motivo, qual seria a motivação quando da elaboração da Lei 9.099 de 95. Tem também a questão dos crimes eleitorais, né? Os crimes eleitorais são julgados na justiça eleitoral, mas o indivíduo também nela tem aplicação dos institutos despenalizadores, né? Então, algumas exceções tem, é claro, de não aplicação, mas em regra não há óbice para a aplicação dessas medidas despenalizadoras no âmbito dos crimes eleitorais. Então, falamos de muitas hipóteses nas quais existe essa aplicabilidade da competência do GCRIM. Falamos também de hipóteses nas quais não cabem a competência do âmbito do GCRIM. E é preciso que nós tenhamos também uma compreensão um pouco mais alongada, uma compreensão um pouco mais voltada à atuação prática do advogado e da advogada que esteja atuando no procedimento do GCRIM. Vê-se, quando da análise do pacote anticrime, né, dessa inovação legislativa trazida no finalzinho de 2019, algumas questões, sobretudo em relação à competência, que merecem ser aqui trazidas e tratadas, porque oferece uma compreensão que você precisa se atentar na sua atuação prática, na sua atuação profissional do âmbito do GCRIM, né? Existe hoje uma discussão muito grande sobre a aplicabilidade ou não do juiz das garantias, né? A figura do juiz das garantias no âmbito do GCRIM, né? O artigo 3º-C do pacote anticrime, né, ele é expresso ao dizer que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, né, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 do Código de Processo Penal. Bom, por qual razão as infrações de menor potencial ofensivo tratadas aqui no bojo do GCRIM foram excluídas da competência do juiz das garantias, né? O motivo para isso é a razão de que as investigações de menor potencial ofensivo, né, como iremos tratar mais adiante, elas são investigadas por meio de termos circunstanciados de ocorrência, que nada mais são do que boletins de ocorrência com outro nome, né? Então, não há uma investigação profunda, né, no âmbito dos juizados especiais, né, sendo remota, por exemplo, a chance de adoção de meios de obtenção de prova ou cautelares de natureza pessoal, né? E o juiz das garantias é justamente dedicado a essa fase, né? O juiz das garantias, ele se debruça sobre essas fases cautelares, né, sobre esses meios de obtenção de prova, se distinguindo, né, da atuação do juiz do processo em si, que vai pegar o caso quando já cumpridas todas essas fases. Como no GCRIM não existe, né, essas especificidades, acaba perdendo o sentido da aplicabilidade do juiz das garantias no GCRIM, né? E uma outra questão de suma importância que precisamos tratar aqui, mudanças essas trazidas com o pacote anticrime, é a questão do acordo de não persecução penal, né? O acordo de não persecução penal, ele é trazido, né, na noção de que, não sendo o caso de arquivamento, né, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o MP poderá propor o famoso acordo de não persecução penal, né, desde que necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime, né? Mas é preciso traçar aqui, já de logo, uma linha interpretativa que você precisa se ater, né? O disposto nesse artigo 28A, que trata sobre o ANPP, né, o Acordo de Não Persecução Penal, ele não se aplica se for cabível transação penal de competência do juizado especial criminal. Ou seja, não há aplicabilidade do acordo de não persecução penal quando é possível o oferecimento, quando é possível a concretização de uma transação penal no GCRIM, né? Então, essa especificidade
do acordo de não persecução penal, ela é tratada de forma específica no GCRIM, porque a transação penal ela tem preferência sobre o acordo de não persecução penal, né? Então, por isso o CPP diz, com o pacote anticrime, expressamente que o dispositivo, né, que essa mudança trazida pelo NPP, não será aplicável quando for cabível a transação penal. Essa é uma mudança que as pessoas precisam se ater quando da atuação, sobretudo porque são mudanças legislativas que trazem uma orientação específica caso a caso. Mas não podemos encerrar esse assunto da competência sem antes falar sobre o que seria a desclassificação, ou seja, quando um crime ele é desclassificado, né? Um crime ele passa a ser vislumbrado, judicialmente falando, como um crime de menor potencial ofensivo. Vamos supor que o Ministério Público ofereça denúncia em face de alguém por um delito de determinada pena privativa de liberdade superior àquela combinada nos crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, mas no momento de sentenciar, o magistrado entende ser o caso de desclassificar para um delito mais brando, um delito mais leve, né, de pena mais amena, né? Então, nesses casos, o magistrado não deve sentenciar, mas sim proferir uma decisão interlocutória para determinar o encaminhamento do feito ao GCRIM, né, para aplicação das medidas despenalizadoras, né, para, por exemplo, aplicar a transação penal, né. Mas há, inclusive, pessoas que pensam de forma diversa, né? Há doutrinadores que entendem que não é preciso, que não é necessária essa remessa dos autos a GCRIM, porque, conforme já vimos, né, a aplicação dessas medidas despenalizadoras ela já é possível, mesmo que seja julgado e processado no juízo comum, né? Porque, desde que a pena não seja superior a 2 anos, são aplicáveis esses institutos despenalizadores, né? Sobretudo pela competência do GCRIM, segundo alguns doutrinadores, ser de natureza relativa e não absoluta, né? Então, aplica-se todos esses benefícios, sobretudo de caráter despenalizador, no âmbito da desclassificação do crime, né? Então, tratamos sobre a especificidade da competência, né, do juizado especial criminal, quando um processo, quando um crime, quando a conduta vai ser julgada e processada no âmbito do GCRIM, né? Quando existem as hipóteses de afastamento, né? Quando essa conduta ela não pode ser tratada no âmbito do GCRIM, né? Então, existem algumas especificidades, né, que você que aí me assiste, advogado recém-formado, advogada recém-formada, causídico ou causídica que atua há pouco tempo na área do GCRIM, deve se ater, né? É preciso que você, quando, por exemplo, do oferecimento de uma queixa-crime, né, quando, por exemplo, de um oferecimento de uma interpelação judicial, que nada mais é do que uma preparação para a queixa-crime, você saiba aonde endereçar a sua peça, né? Fazer o cálculo, né, para ver se a pena é superior a 2 anos, né, e nesses casos direcionar a justiça comum, né, se for menor de 2 anos, direcionar ao juizado especial criminal, né, porque essas questões, se você ficar desatento, se você acabar errando por algum motivo, qualquer detalhezinho ele é utilizado para que a sua queixa-crime seja rejeitada, para que o processo não siga, né? Então, é muito importante que você se atenha a essas questões de competência, até para que quando você for atuar nesse procedimento, até para quando você for vislumbrar uma atuação profissional no âmbito do GCRIM, você possa se ater a esses detalhes, ter uma atuação mais segura, uma atuação mais concisa e, com isso, dominando a questão da competência, dominando a aplicabilidade das medidas despenalizadoras, mesmo quando a competência é avocada para o juízo comum, né? Então, quando você tem essa visão, você acaba tendo atuação prática muito mais eficaz, muito mais propícia a um resultado favorável.